Olá, planeta estranho. Um pescador que usa um imã para fazer seu trabalho encontrou 60 misteriosos cubos de metal que contêm inscrições enigmáticas, possíveis escritas. A descoberta foi feita em um rio em Coventry, Inglaterra, por um pescador com seus 2 filhos pequenos, enquanto tentava colocar algo na água. Os objetos metálicos são pequenos o suficiente para serem segurados com o dedo e o polegar, e têm estranhas grades ordenadas, com pequenas inscrições que alguns catalogaram como sânscrito. Inicialmente, Will, nativo de Finham, acreditava que os cubos eram fragmentos ou detritos aleatórios no fundo do rio Sowe, ao sul de Coventry. No entanto, quando Will, junto com Jackson e Benjamin, seus 2 filhos, de 5 e 7 anos, se aproximou dos objetos, eles notaram a presença de inscrições detalhadas nas faces dos cubos. Você quer saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. Will disse em um comunicado: estávamos fora em um dia de pesca, uma atividade que fizemos para lidar com a quarentena em um local isolado como este. Inicialmente, tropeçamos em chaves, moedas e outros cacos, até olharmos para baixo e vimos o que acreditávamos ser azulejos. Na época, eu estava transmitindo no Facebook, ao vivo com meus amigos, e me inclinei para buscá-los. No começo eu pensei que poderia ser pedras. Então eu fiz um close com a câmera e os detalhes foram ficando cada vez mais visíveis. Para demonstrar melhor sua descoberta, Will começou a publicar as fotografias em sua conta do Facebook e no Reddit, a fim de obter ajuda para identificar a verdadeira origem dos cubos com inscrições estranhas. De acordo com as respostas que ele recebeu dos usuários nas redes sociais online, Will acredita que esses são objetos relacionados a um ritual de oração hindu. Will disse: houve histórias de todos os tipos. Esses cubos realmente despertaram ainda mais a imaginação dos telespectadores. Aprendi que eles são de origem hindu e contêm feitiços para fazer orações que entram em vigor quando jogadas na água. Os cubos são caracterizados por algo em comum. Todos são idênticos e podem conter uma fórmula numérica que permitiria que Raul fosse invocado para proteção, conforme descrito no site da astrologia de Shivinayaka, e que seria um planeta com dons e poderes divinos. O sânscrito, Raul, é um dos 9 principais corpos astronômicos, Navagraha, nos textos indianos. Ao contrário dos outros 7, Raul é uma entidade das sombras, que causa eclipses e é o rei dos meteoritos. Raul representa a ascensão da Lua em sua órbita precessional ao redor da Terra. Raul também é considerada uma criatura mítica que engole a Lua e o Sol. Existe apenas para a eternidade e representa o eclipse lunar ou eclipse solar na astronomia. Além de uma face diferente de um lado, todos os cubos são idênticos, possivelmente porque contém uma fórmula numérica para invocar a proteção de Raul, descrita pelo site da astrologia Shivinayaka como um planeta com poderes divinos. Raul permite controlar e pedir proteção contra ladrões, mágicos, venenos, lugares isolados, prisões, cobras, conforme o caso e a necessidade. Alguns usuários das redes sociais catalogaram as inscrições existentes como sânscrito, uma língua litúrgica usada no hinduísmo, e revelam o yantra, que são imagens ou diagramas místicos usados para adoração. Destaca uma explicação que relaciona a descoberta a outras bem semelhantes, que foram descritas como yantras planetários que mostram padrões numéricos e feitos com chumbo sólido. Seu uso seria o seguinte: os fiéis colocariam um chamado cubo mágico em água corrente e, em troca, receberiam proteção contra inimigos ocultos, diagnósticos fracassados de doenças e mentiras ou enganos. O mistério continua. Mas o mistério persiste, pois nenhum dos espectadores conseguiu datar os objetos ou dar uma explicação de por que eles foram jogados no rio em Coventry. Will voltou ao local mais 2 vezes. Ele não quer revelar sua localização exata,
para tentar encontrar mais surpresas. E sim, ele teve sorte. Ele também conseguiu encontrar uma moeda de prata, localizada ao lado dos cubos. No total, ele colecionou 60 relíquias desde seu primeiro incidente. Muito empolgado com o que descobriu, Will declarou: "Quanto mais eu investigo, mais estranho tudo isso se torna. Até agora, ninguém conseguiu explicar por que existiam tantos cubos naquele local. Sinto muita sorte e ao mesmo tempo algo estranho por ter encontrado tantos cubos." Will também disse que voltaria ao sítio para tentar encontrar mais dos misteriosos cubos mágicos. Será adicionado: "Vou continuar examinando e investigando-os para finalmente descobrir o que são e quanto custam. Eles poderiam valer milhares ou nada. Mas não vou decidir nada até realmente saber o que são esses objetos." Seja qual for a origem e o objetivo desse rio, é muito estranho. E possivelmente Will não deveria ter levado esses objetos com ele para sua casa. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Há alguns anos, falava-se de uma peculiar descoberta. Eram os restos de uma grande cidade subaquática localizada no Golfo de Cambai, Índia. Exatamente onde se diz que a cidade perdida de Dwarka está localizada. A importância da descoberta reside não apenas no fato de preservar grande parte de sua arquitetura intacta, mas nos dados oferecidos pela datação desses restos. Indicou que essa cidade pode ter mais de 9.500 anos. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Essa descoberta foi logo associada à cidade perdida de Dwarka e ao mito da Cidade Dourada, a antiga cidade enterrada no mar, pertencente ao deus hindu Krishna. Em 2002, o fundo do mar do Golfo do Cambai foi mapeado e curiosas formações em ângulo reto apareceram nos radares, com formas quadradas e retangulares, com aproximadamente 130 metros de profundidade. As imagens obtidas mostraram estruturas que poderiam se assemelhar a escadas, algumas até se aventuraram a vislumbrar templos inteiros. As escavações ocorrem desde 1983, na costa de Dwarka e no porto, em Gujarat, localizadas a 30 quilômetros uma da outra. Ambos os lugares estão relacionados às lendas sobre Krishna, onde podemos encontrar um grande número de templos, a maioria de origem medieval. Estamos falando de uma das 7 cidades mais antigas do país. A cidade de Dwarka deveria ser a morada do deus Krishna. Segundo a lenda, a cidade já foi submersa no mar em 6 ocasiões, com o atual Dwarka sendo a 7ª reconstrução da cidade. Murli Manohar Joshi, ministro indiano de Ciência e Tecnologia, ordenou a dragagem de parte dessa área, recuperando cerâmica, esculturas, seções de paredes, restos humanos, madeira, âncoras antigas, ferramentas de pedra e vasos antigos da cultura do Vale do Indo, entre outros, mostrando que era um lugar com uma importante ocupação humana. A datação da madeira é de aproximadamente 7.500 anos antes de Cristo, ultrapassando as civilizações egípcia e mesopotâmica em vários milhares de anos. Numa conferência de imprensa do ministro Joshi, ele disse: "O impacto dessas descobertas será abrangente. Não são apenas as várias teorias sobre os primeiros assentamentos humanos no país, mas também abrem caminhos para entender as características geomorfológicas do Golfo do Cambai. Uma análise mais aprofundada nesta área será muito importante, pois terá implicações futuras e poderá lançar mais luz sobre o desenvolvimento das civilizações humanas, além do impacto que terá sobre a história da Índia. Estamos diante da cidade mais antiga construída por homens. Talvez seja interessante conhecer a lenda sobre a cidade de Dwarka,
descrita como a morada de Krishna. Dizem que foi construído com grandes blocos de pedra, e sua porta principal foi protegida por um selo composto por 3 cabeças. A história desta cidade foi contada por Arjuna, principal discípulo de Krishna, no texto épico mitológico Majábharata, século 3 a.C. Dwarka era uma cidade enorme e rica, construída em uma ilha pelo deus Krishna depois que ele se tornou rei. Nesta cidade maravilhosa, havia palácios feitos de vidro e outras obras incríveis, onde Krishna mantinha um grande exército de elefantes e cavalos. Mitologicamente, Dwarka, Dvaravati, como é conhecido em sânscrito, foi o local escolhido por Garuda, a águia divina, que trouxe Krishna aqui quando ele deixou Mathura. Krishna escapou de Mathura, no centro da Índia, com seu povo, depois de repetidos ataques do poderoso rei Arasanda.